Olá, seja bem-vindo a um podcast Vivi Pod. Hoje nós vamos falar com Cabé Nogueira, especialista em comportamento humano há mais de 20 anos. Nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes que nós vamos falar hoje, sobre filhos e criação de filhos, tá? Mas tem uma frase muito importante que ele me falou, e a gente estava conversando em off, que eu preciso trazer ela para você. Seus filhos não vão te ouvir, mas eles vão te imitar. Cabé, essa é a sua câmera, pode dar um olá aí pro pessoal? Olá, tudo bem? Exatamente, Vivi. Seus filhos não vão escutar praticamente nada do que você vai falar, mas vão acompanhar e fazer e seguir os comportamentos que você vai ter durante o dia a dia. Isso é um fato. Por quê, Cabé? Você acha que eles são... Mas eu vou te falar, eu acho que isso acontece até com a gente adulto, né? Sim. Fala um pouquinho disso. Liderança é exemplo, né? Então, nós pais temos um poder pessoal muito grande. Nós somos as pessoas que dão toda a segurança, que dão a educação, que criam. Então, os filhos nos enxergam como algo assim maior. Então, se meu pai faz desta forma, eu vou fazer também. Se meu pai fala desta forma, eu vou fazer também. Inconscientemente. Sim. Ó, um erro que muitos pais fazem, me veio agora aqui. Vamos lá. Quando eu trabalhava numa indústria aqui em São José dos Campos. Às vezes o pai fala assim pro filho, não estuda, viu? Que você vai ficar igual ao teu pai. O que toda criança quer ser quando crescer? Sim. Ser igual ao pai e à mãe. Então é não estudando que eu consigo esse caminho? Ok. Olha que maluquice isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ter muita consciência, tá sempre consciente de tudo que tá falando perto de uma criança. Muito importante. Você começar a prestar atenção no que você fala, desligar um pouco o automático, porque você está nutrindo, ensinando e criando o sistema de crenças, valores de um ser humano. Eu falei pra você em off, eu tenho de 9 e de 13, né? O de 13 agora está mais questionador e tudo, e perguntar por que eu tenho que fazer, por que eu tenho que obedecer, isso e aquilo. E aqui em casa a gente tem a política de não falar palavrão, né? E o meu mais novo, geralmente eles estão... Aí eles sabem, porque assim, já foi falado, né? Na cabeça deles eles já falaram. Eles só seguraram pra não falar. Mas assim, eles não vêm aqui, eles vêm na escola. E por quê? Por que eles repetem isso? Por que eles fazem isso? Porque é o mundo deles, né? Se a escola é o mundo da idade deles, então é a tribo deles. Então os influencers falam, os youtubers falam, então essa é a tribo na qual eles fazem parte. Então são pessoas com muito poder pessoal que falam a linguagem deles. E isso é muito importante os pais também saberem. Como que eu me aproximo da linguagem dos meus filhos, até para que eu tenha uma boa relação, para que eu crie um ambiente seguro. Aqui em casa eu posso falar porque meu pai e minha mãe, eles me entendem, eles sabem como que eu falo. Então, quando eu me distancio muito disso, eu fecho esse canal de confiança. Então, logo meus filhos, né, os filhos vão parar até mesmo de se abrir, de conversar, porque é como se a gente não fizesse parte da tribo deles. Então, eles estão acompanhando a tribo deles, é natural. Os amigos falam, e aí é como se eles pararem, se fecharem, é como se eles não se encaixassem naquela tribo que eles vivem muito tempo. Na rua, na escola, nos esportes. Então é isso, é muito forte, né? Fazer parte. Eu quero entrar nesse assunto com você, mas antes eu preciso falar que quem trouxe essa gostosura pra gente hoje foi a Duck Bill, tá? Depois você vai comer o seu de Nutella. Eu falei, já pode comer. Ele, não vou comer agora não, só depois. E o meu é de doce de leite com chocolate meio amargo. Maravilhoso. Não. Se vocês quiserem depois passar lá pra pegar um café na faixa aqui no Shopping Oriente, pode procurar lá a Patrícia da Duck Bill. Muito obrigada, Paty. Nós vamos fazer. A Paty também tem filhos pequenos e assim se desdobra para dar conta. Eu tenho certeza que muitas... eu sei que você acabou sendo pai solteiro. Sim, hoje os meus filhos moram comigo. Então, e a maioria das vezes isso acontece o contrário, né? Então, é diferente como uma mãe cria o canal e como um pai cria o canal. Fala um pouco disso, porque eu tenho certeza que em casa hoje tem muitos casais que se separam e tudo, mas a maioria fica com as mães, né, Cabelo? Sim. Acho que hoje tá muito em moda e eu acho, por um lado, saudável, um pouco na casa de cada um. Então, logo no início era assim, né? Era um pouco na casa de cada um. Então, uma semana eles ficavam na casa da mãe e uma semana na minha casa. A gente morava perto.
era bem no meio a escola, então era bem fácil. Facilitava. E aí, depois da pandemia, eles vieram os dois morar comigo. E aí, esse processo diário, eu brinco que são 24 horas por dia, 365 dias do ano junto, né? Então, hoje pela manhã, eu faço minhas coisas, deixo tudo pronto para eles. Então, cada um tem um gosto, eu gosto um pouco de respeitar isso na minha casa, as escolhas. Por quê? Porque eu já ensino também eles lidarem com consequência, com, eu escolhi, não foi legal, então na próxima eu penso. Então, é um dia a dia comum. E poder respeitar a escolha do outro também, né, Sim. Cabé? Se você respeita a sua, entende a sua, do outro fica mais fácil. Cabé, eu acho isso que você falou legal, assim, né? Mas a gente acabou... eu preciso falar da parte de criação, como criar uma conexão com filhos hoje em dia, né? Respeitando os limites, sem eles acharem que nós somos amiguinhos deles, né? Sim, sim. Porque a gente continua sendo autoridade. Sim. Como que a gente consegue fazer esse jogo de cintura e deixando aberto a cortina para eles poderem ter o acesso? Então, o que eu falei no início é muito importante. Você precisa se aprender, e um dos temas que eu abordo é desça ao nível dos seus filhos. O que é descer ao nível dos seus filhos? É você aprender a se comunicar e se conectar com ele para que ele tenha essa impressão que nós somos parecidos. Isso cria uma atmosfera de confiança. E aí cria uma abertura para que ele possa conversar, para que ele possa saber que ali é alguém que ele confia e ele pode se abrir. Um ambiente seguro. Um ambiente seguro. E também, sempre, eu deixo muito claro quais são as regras, quais são os pontos. Então, o que é descer ao nível dos seus filhos? É como se, às vezes, eu usasse palavras que eles usam no dia a dia na escola, né? O meu de 12 fala muita gíria. Então, a minha de 18 tem um outro vocabulário. Então, quando eu vou conversar com eles, eu me preocupo com isso. Eu estou falando com uma criança de 12 anos, que vive no mundo de hoje, que tem a conexão com o celular. Sim. Então, eu começo o assunto falando assim com ele. E aí, sento. Quando eu falo desça ao nível, também tem a parte corporal. Não, eu fico na mesma altura que ele. Se ele está sentado, eu sento. Eu sou um pai, por exemplo, que eu não chego... Se ele estiver na sala e eu tiver que conversar alguma coisa com ele, eu não falo com ele em pé e ele sentado. Eu sento, olho no olho dele e começo, e aí, cara, como estão as coisas? Então, cada um... E meus filhos são diferentes. Então, eu aprendo muito como eles lidam, como eles recebem informação, para quê? Para eu usar com cada um uma forma diferente. Uma das coisas que muitos pais pecam é tratar os filhos iguais. E eles não são iguais. Eles pensam, agem e foram formados de forma diferente. Então eu criei uma que tem 18 numa época e o Luan tem 12 e está sendo criado em outra época. Então é isso, é saber como que eu chego atingindo bem, como eles comunicam, como que ele recebe informações. Tem várias dicas que eu posso deixar aqui. Por favor, vamos falar. Deixar Dicas, aqui. Pessoal, adora. Porque... Pode dar dica que depois eu vou fazendo os cortes e o pessoal vai vendo tudo. Por exemplo, nós temos alguns canais para receber as informações. Você já deve ter ouvido falar que muitas pessoas são mais visuais, algumas pessoas são mais auditivas e algumas pessoas são mais sinestésicas, né? Então eu tenho um filho que gosta mais de toque e eu tenho uma filha mais sinestésico. E eu tenho uma filha que gosta mais de conversar, mais auditiva, um pouco mais visual também, mas mais auditiva. Então, com a Lara, eu fico um pouco mais distante conversando, debatendo. Ela é muito questionadora, lê muito, estuda muito. Então, eu me conecto no sistema que a gente chama de sistema representacional. Eu me conecto com ela mais no sistema dela. Já o Luan, eu já sento próximo, coloco a mão nele. Ele é mais sinestésico. Então, ele vai se conectar comigo mais rapidamente, porque eu estou usando o canal dele. Então isso é muito interessante os pais aprenderem a fazer. Entender como seu filho, qual canal para receber informação ele usa. Eu preciso abrir um parênteses aí. A gente falou um dia desse sobre as 5 linguagens do amor. Você já deve ter ouvido falar. E a gente sempre fala aqui e funciona muito para mim. Eu consigo identificar meus filhos. Sim. Enfim, qualquer relacionamento, isso funciona. Um dia desse a gente estava falando isso no podcast, relacionamento entre homem e mulher, sabe? Vai até o ar esse, que a gente ainda não foi. Mas falando assim, muitas vezes o que acontece, Cabé? Eu, Viviane, sou um tipo de amor.
Sim. Cabé é outro tipo de amor. Só que o que acontece com a gente é a gente dar o mesmo tipo de amor que a gente gosta. Sim. Entendeu? Mas não é a mesma comunicação do outro Exato. para receber. Então isso deve funcionar, com certeza, nos filhos a Sim. mesma coisa, né? Porque assim, eu tenho um filho de 9, que ele me acorda todo dia de manhã me abraçando, Isso. fazendo carinho. O outro não. Mãe, e aí, dormiu bem? Tá tudo certo? Isso. Tá precisando de alguma coisa? Entendeu? E É. o pequeno não, já tem que ficar lá comigo, aí Isso. faz carinho, isso, aquilo. Mas ele também gosta de toque. Ele dá o tipo dele, porque acho que talvez ele não tenha identificado Sim. ainda, né? Eu preciso ter essa consciência. Eu entrego o meu, mas também preciso ter a consciência de, às vezes, entregar o que a pessoa gosta de receber. Uhum. E aí tem essa mistura um pouco de 5 linguagens do amor com sistema representacional, auditivo, visual e sinestésico. Sim. Né? Mas sim, isso é tudo que a gente pode usar para poder criar uma atmosfera melhor, tem que ser usado. Sim. Isso é porque a gente está falando só de conexão com pais e filhos, né? Mas que, entrando dentro do comportamento humano, vai. E é assim, é muito interessante, porque eu trabalho com programação neurolinguística há mais de 20 anos, né? PNL. Então, se eu for dar um treinamento de vendas, eu vou ensinar auditivo, visual e sinestésico para o vendedor. Aham. Então, se eu for dar formação em PNL para formar novos terapeutas, eles vão aprender isso também. Então, pode ser usado, se você mudar só a linha, você pode usar para várias coisas. Então, para filhos, para vendas, para empresários, para terapeutas, porque eu preciso saber como o meu cliente Sim. como o meu filho como meu companheiro é. Uhum. Tem até exemplos, né, que eu falo sempre. Inclusive tem uma música, né, que fala que me ama, mas é da boca para fora. Por que isso significa? Fala que ama, mas o sistema Não conecta com o outro. não é o dele. Então falar, tudo bem. Ela fala, mas ela não tem nenhuma atitude que conecta com o meu sistema. Sim. E aí parece que é da boca para fora. Por quê? Porque eu não recebo o que eu quero. Então logo não é tão amor assim. Comigo tem as 5 linguagens do amor e eu sempre falo assim, gente, tem uma ordem, né? O pessoal fala assim, são os 2 mais fortes que você tem, o resto é terciário e secundário. Mas pra mim, o Cabé é de verdade. Eu tenho dificuldade. Acho que pra mim eles todos se misturam muito. Um é o primeiro, vai pro último depois. Eu nem sei se isso existe, dá pra falar. E depois isso aí a gente marca depois pra falar comportamento humano, assim, e relacionamento. Talvez seja legal a gente trazer esse assunto. Sim. Mas voltando a falar de pais e filhos, vamos supor. Hoje, falando de pais que moram juntos, cada um tem uma função, né? Normalmente o pai tem uma função X, você vai me falar, e a mulher tem uma função Y. Você pode falar um pouquinho dessas funções de cada um? Olha, eu nos meus treinamentos, nos cursos com os pais, eu sempre falo que o mais importante de tudo, mesmo um ter uma função e outro, é o alinhamento entre eles. O que isso significa? Vocês precisam, em alguns momentos, os pais, eles precisam saber qual linha eles vão seguir. Para quê? Para que eles não falem uma coisa ou outra coisa. E depende, num relacionamento, o pai pode ter uma função, sei lá, o pai pode trabalhar o dia todo, ou a mãe trabalhar o dia todo, o pai trabalha home office, fica mais em casa. E aí o que acontece? Normalmente quem passa mais tempo junto se torna um pouco mais permissivo. Por quê? Porque não dá para você brigar por tudo e comprar todas as brigas, todas as guerras, porque senão se torna muito pesado. Certo? E tem o outro lado também. O que fica muito tempo por fora, às vezes se torna também para justificar o motivo pelo qual ele não tem tempo. Sim. Então, já que eu tenho pouco tempo, tudo bem. Faz. E o tempo de qualidade, eu falo muito para vocês, não precisa ser nada grandioso. Pouco tempo ali com seus filhos, você pode entregar uma qualidade assim que nutre o amor, tem alguém aqui do meu lado, os limites. Mas eu falo sempre, muitas vezes o marido deixou uma coisa e a mãe não deixou. O pai falou, a mãe não concorda, mas o pai deixou e aconteceu. O que eu sempre falo para os pais? Ok, deixa acontecer. Aconteceu, deixa acontecer. Depois, vocês, em outro momento, vão alinhar
esse fato que aconteceu. Quando acontecer isso, o que você acha? Por que você deixou? Eu não gostaria, mas eu não quis ir contra você. Muito importante isso. Porque o desequilíbrio traz para a criança uma sensação de lar inseguro. Pô, se nem meu pai e minha mãe sabem se eu posso ou não posso, e eles são as pessoas que estão me educando e cuidando da minha vida, porque a criança no início da vida sem pai e mãe, ela não sobrevive. Então, esse desequilíbrio causa uma insegurança. Meu lar é seguro? Meus pais sabem o que eles estão fazendo? Porque todo dia eles brigam, porque meu pai deixa, minha mãe não deixa. Então, essa insegurança é prejudicial para a criança. Não se sentir seguro. O que é sentir segura? Meus pais estão alinhados e sabem o que é para o meu bem. E não ficar discutindo. Então, reserva um momento e fala, lembra aquela hora, aquele dia que aconteceu aquilo? A gente precisa conversar. Em off, sem a criança. Porque vocês vão alinhar e voltar pronto, alinhados, para uma próxima vez que vai acontecer. Mas e quando no caso de pais separados, Cabé? Porque isso acontece muito, né? Porque um acaba sendo um pouco mais permissivo que o outro, e principalmente quem é que dá a educação principal, mãe que fica mais tempo e tudo. Quando vai pra casa do pai, meu pai deixou. Entendeu? Ou ainda comete um crime, que é lá na casa do seu pai, você pode fazer isso. Aqui morreu, não. Né? Como é que faz isso? É terrível. Como é que resolve uma questão dessa, eu acho que tudo é um alinhamento. E eu, Cabé, tenho não é uma teoria, mas um jeito de lidar. Por quê? Como meus filhos moram comigo e frequentam a casa da mãe, tudo, mas passam o tempo comigo. E muitas vezes eles ficam na minha mãe também. Casa de vó. Então, o que eu, Cabé, penso? Isso é uma coisa que eu acredito. Quando eu, por uma questão de viagem, de trabalho, quando eu tenho que deixar meu filho, por exemplo, na casa da minha mãe, eu, Cabé, entendo que lá as regras são dela. Por quê? Vou fazer uma cara pra vocês verem aí. Por que eu acredito? Porque se eu quero que meus filhos fiquem num outro ambiente, com outra pessoa cuidando, e a regra seja minha, então eu contrato uma babá, fica na minha casa, eu sento com a babá e passo as regras como eu quero que ela execute. Agora, quando alguém está me fazendo um favor, eu acredito nisso. Então, se eu deixo na minha mãe compra algo para eles comerem, se minha mãe faz algo que na minha casa não costuma comer, se minha mãe, sei lá, compra um refrigerante que na casa dela tem, lá. E aí eu deixo bem claro, na casa da sua avó, vocês não lavaram louça, porque na minha casa eles têm regras. Um lava a louça do almoço, outro do jantar, um sai com o cachorro de manhã, o outro sai à tarde. Então eles têm regras para seguir. Na casa da minha mãe, essas regras não são aplicadas. Porque lá minha mãe termina de almoçar, minha mãe que arruma a cozinha. Então, isso para mim é natural. Olha, eu entendo que vocês voltaram da casa da sua avó e lá funciona daquele jeito. Vamos lembrar que aqui na minha casa nós temos as nossas regras. Agora, o mais importante, regras que foram conversadas e foram decididas com eles. Eu sento com eles e falo, beleza, a gente precisa lavar a louça, o outro. Qual é o melhor horário para você? O que é para você? De acordo com a escola, com os compromissos. Ok. E eu também coloco as consequências, os castigos, que eu não chamo de castigo, mas a consequência por não ter feito algo, também é debatida com eles. O que vocês acham que pode acontecer por não lavar a louça? Porque quando olha o que eu já estou ensinando. Ele mesmo cria a consequência que ele vai ter por não fazer. Então, quando ele está pagando a consequência, foi ele que criou. Então, ele já também começa a pensar, poxa, vale a pena? Né? Isso, lá fora vai ter consequência. Se eu faltar no meu trabalho, tem consequência. E aí eu já estendo isso para outras coisas. Se eu beber demais, tem consequência. Se eu usar outras substâncias, tem consequências. Então, como que eu lido com consequência? Como que eu lido com o que pode acontecer quando eu faço algo que não foi combinado? Então, já começa desde pequeno. Você fala um pouquinho maiores, porque eles são maiores, né? Mas isso funciona de acordo com a idade para qualquer idade. Funciona. E eu acho que as consequências têm que ser coisas que realmente eles gostam e que eles vão perder o direito de usar. Um grande erro que eu acho dos pais é assim, vamos supor, o filho faz futebol. Futebol para mim é esporte. Então se ele fez uma malcriação, eu nunca falo amanhã você não vai no futebol. Futebol é esporte, ele vai no futebol. Ele vai passar 2 dias sem telefone. Ele vai passar um dia inteiro sem videogame. Ele vai passar 2 dias sem ver televisão.
O que ele mais gosta? Então eu não coloco uma punição num esporte. Eu não concordo. Sim, eu também não. Ele tem que ir, vai pro basquete, volta e não vai sair depois. Então eu brinco muito com isso, com eles, sobre alegria de curto prazo e longo prazo. Por exemplo, Fale mais, alegria de curto prazo e longo prazo está muito ligado a... Eu já estou instalando e criando e treinando eles lá para festas, drogas, bebidas, relacionamentos sem proteção, por exemplo. Eles têm um horário para voltar, o Luan tem um horário para voltar para casa, ok? Então, o Luan está estudando à tarde, ele tem que chegar em casa às 9 da noite. Então, ele pode ficar na rua lá, eu moro em condomínio, fica na quadra, ele tem que voltar para casa às 9, ok? Qual que é a consequência se ele não chegar às 9? Amanhã ele não sai para brincar. Escola direto casa. Casa, ok? Tá. Se ele tem a tarde toda, quase, e o período da noite para brincar, quantas horas ele fica ali na rua brincando? 4, 5? Aí, às vezes ele chega atrasado. E ele fala, pai, a gente estava num jogo, estava muito legal, e eu cheguei atrasado. Aí, o que eu faço? Eu trago para a consciência dele a troca que ele fez. Então, cara, você chegou 9h20. Você trocou 20 minutos que estavam prazerosos por 4, 5 horas de amanhã. Foi uma boa troca? Caraca. Aí ele pensa. Então, o que eu tô lidando com isso? Ali é uma alegria de curto prazo. Ele tá no momento. Ele tá numa festa. Ele tá com uma namorada ali no momento, empolgado, alegre, certo? A partir do momento que ele passa do limite por estar empolgado e vivendo uma alegria Porque tava que bom. acaba rápido, no dia seguinte tem uma consequência. Excelente. Então já instala aí, já vai treinando lidar com isso. Então, nesses momentos eu já lanço essa também. Falo, cara, eu entendo e eu sei que vai ter momentos na vida que você vai estar num ambiente tão legal, tão gostoso, que às vezes vai dar vontade de fazer coisas a mais. Pensa no dia de amanhã. Excelente. O dia de amanhã vai vir a resposta, a consequência. Então, isso é treino, é diário, porque muitas crianças só vão lidar com isso lá na vida adulta quando fizer a primeira vez. Nunca tiveram uma consequência, nunca perderam. Ó, hoje, atualmente, o Luan está sem celular 3 dias. Hoje, ele perdeu o direito ontem. A gente tem um combinado, ele não cumpriu, ele acordou hoje e eu ainda dei uma chance para ele. Falei, manda mensagem para seus amigos, avisa sua mãe que se ela quiser falar com você, ela manda mensagem para mim e avisa seus amigos que você só vai pegar o telefone de novo quinta-feira de manhã. Então ele vai ficar 3 dias sem telefone. Telefone hoje é a coisa que eles mais gostam. É verdade. Então é ali. E nesse tempo, o que eles fazem, Cabé? Vamos supor, se você tirou 3 dias do telefone, se vira, né? Se vira. Eu nem ajudo. Eu nem, falo isso vai também. ler, não. Eu falo também, Ele se tem vira, as coisas que ele tem que tempo fazer de ocioso, escola. você inventa. Hoje de manhã ele estava estudando, que ele tem prova, ele está estudando à tarde, então porque ele tem prova. Se vira. É porque a gente hoje em dia fica inventando, né? Ah, faz isso, faz aquilo. Meu, na minha época, na sua também, a gente é parecido na mesma época, a gente tinha que inventar o que fazer. Você acha que minha mãe sentava pra brincar comigo? Não, pega aí, latinha, bola de gude, faz o que você quiser. Não. Papelão. Eles vão assistir televisão, ele vai pra rua, vai jogar, vai brincar, tudo. Mas não vai ter. E o que o celular tira dele? Tira essa conexão com a tribo deles. Então os amigos vão postar, ele vai ver, vai conversar, é os amigos da escola, não sei o quê. Então ele vai desconectar da tribo durante alguns dias. E tá tudo bem. Mas por que aconteceu isso? Porque ele deixou de cumprir algo que nós combinamos. E foi alegria imediata, né? Que você fala? Alegria alegria de curto prazo. Esse foi também. Então eu trago bem forte isso para isso. Agora, muito pais, legal. eu cumpro. Tudo que eu prometo de fazer, eu cumpro. Então, pense bem quando vão prometer algo. Porque se você está lá, se você criar no seu filho que você promete, as coisas também não cumpre, também eles não vão acreditar quando você fala, se você fizer isso, se isso acontecer, você vai perder isso. Eles também não vão acreditar. Então, toma cuidado com as promessas. Para de ameaçar. Se não parar, nós vamos embora. Sim. Se você não... Né? E aí você faz. O que a criança fala? Minha mãe só fala. Meu pai só fala. E não cumpre. Aí ele aprende isso. E quando ele aprende também a fazer.
cria um adulto que não cumpre as que não tem coisas. palavra. Então, Bizarro. porque eu falo, quando educar é um trabalho muito difícil. Muito, muito. E se tá sendo difícil, tá no caminho. Porque é difícil. É difícil. Tem testes, tem momentos que eles vão vir com assuntos que a gente ainda não tá preparado. Quer ver uma coisa que eu vou te falar super interessante? Quantos anos tem seus filhos? 9 e 13. Tá. O de 9, você só está há 9 anos sendo mãe dele. Exatamente a mesma idade que ele tem. Uhum. Então, a idade que ele tem de vida, você também tem como mãe dele. Tamo aprendendo. O de 12, 13. 13, você só é mãe dele há 13 anos, é a mesma idade dele. Sim. Ah, mas você tem 40, 30 e pouco. Tudo bem, mas de mãe eu só tenho 13. Sim. Então tem coisas também que eu tô aprendendo. O que ele vai viver com 15, você como mãe nunca viveu. Sim. Também é a primeira vez pra você. Estamos no processo Então junto. calma, galera. Tá tudo certo, calma. Tem coisa que a gente não sabe mesmo. E tudo bem falar pra eles isso, né? E eu tô aprendendo também, é a primeira vez. Seu filho vai ter uma idade, vai ter 18 anos, talvez ele vai sair e vai a primeira vez beber uma cerveja. É a primeira vez que o teu filho, na tua vida inteira, é a primeira vez que você vê o seu filho bebendo cerveja. Ah, mas eu já vi filho de amigo. Mas o teu filho é a primeira vez. Então, é a primeira vez que ele bebe e é a primeira vez que você, como pai e mãe, tem um filho que bebe. Então a gente ainda não sabe. E às vezes a gente vê filho dos outros na rua, é muito legal isso, e fala assim, se fosse meu filho, se fosse teu filho, esse comportamento talvez não teria. Então não existe isso. Não, se fosse filho meu, isso aí eu ia pegar, eu ia fazer. Não, talvez não ia nem ter. Por quê? Seu filho é diferente. É muito interessante. É um aprendizado toda hora. Então depois de amanhã vai acontecer algo em casa novo pra mim, com o Luan. E eu vou viver pela primeira vez. É muito legal quando você fala isso, porque assim, eu acho interessantíssimo isso, sabe? Esse tipo de relacionamento, porque eu já vi muitas mães que a gente fala telhado de vidro, que a gente fala cuspir pra cima, cair na cara, né? Porque normalmente, acho que não tem, os que têm filho pequeno estão vendo aí os adolescentes aqui. Sim. Porque você que criou mal, porque isso, porque aquilo, bota o dedo na cara, fala os meus não vão fazer isso. Eu tenho assim, se eu for pontuar para você inúmeras pessoas que já aconteceram isso, que eu conheço, principalmente falando da minha mãe em relação à minha irmã, e eu acho isso interessante, porque as pessoas falam, né, dos filhos dos outros sem saber o que vai acontecer quando chegar a sua vez, porque é isso que você falou, é minha primeira vez com meu filho a primeira vez. Né? Sim. E as pessoas às vezes me olham e acham que na minha casa não acontece nada. Como não? O Luan acabou de pisar na bola ontem, com tudo que eu converso, criança, adolescente. Normal, vai acontecer. Ele vai deixar de cumprir as tarefas dele um dia. Só que ele vai passar pela consequência por ter feito isso. Esse é o segredo. Você ensina escolhas, né? Plantio, colheita. Sim, claro. É isso. Você está sem celular porque você fez isso, isso e isso. Então, você está colhendo porque você plantou. E firmou, Cabé, isso, né? E tem palavra e vai ficar 3 dias, vai voltar a pegar na quinta de manhã. Vai ficar 3 dias. Uma coisa que eu fiz ontem, começou ontem em casa, e eu tive uma noite de sono diferente, fui levar minha filha pro cursinho de manhã e perguntei pra ela, como foi sua noite? Ela falou, foi melhor. A partir de ontem, eu tirei os celulares dos quartos. E aqui em casa também não fica. Ninguém leva mais o celular pro quarto. Tava me fazendo mal. Não fica também. Então, o que eu pensei? Se tá fazendo mal, eu que sou adulto, sei que a hora que eu tenho que parar e dormir, sei. Imagina pra uma criança. Então, agora, antes de dormir, todo mundo deixa na sala e vai pro quarto sem telefone. E eu vou agora dar um upgrade semana que vem. O meu, eu desligo a internet. Não fica, a internet chega uma hora que acabou. Não, eu não tô levando o aparelho pro quarto. Legal. Eu pus um despertador. Que legal. Pus a Alexa lá no quarto. E ela que despertou de manhã. Então, eu não levo o telefone. E eu quero agora melhorar, que é 1 hora antes do combinado de dormir, já vai ficar o telefone lá. Pra não ter contato, ficar... aquela coisa do telefone. E tem hora pra dormir? Tem. Tem porque tem um limite, né? Pode dormir antes, mas tem um limite. Ó, tal hora... a gente tem que tá aqui na em cama casa e desacelerar. era um pouco menos, né? Eles vão ficando mais velhos, vão precisando dormir um pouco menos, né? Antes era 8h30,
Agora já tá no 9,5. Na minha casa nunca teve 8h30. Não, mas eles eram pequenininhos, né? Ah, Cabé, pra mim tinha que dormir muito cedo. Porque é a hora que eu tinha pra fazer as coisas, Na né? minha casa sempre foi depois das 9. É. 9h30. Mas quando eles eram pequenininhos eu colocava 9 horas. 8h30 deitar, mas é porque 9 horas. Ficavam conversando, rindo. Sim. São 2 meninos da idade de 3 anos. Ficavam conversando. Lá, lá, lá. Aí ia dormir 9h30. Agora eu boto 9h30. Aí fica até umas 10h30 eu tô escutando ainda, entendeu? Mas eu acho isso legal porque também eles se conectam, né? E eles pensam em outras coisas, né? Sim. E em casa, assim, por exemplo, uma dica que acontece muito com muitos pais de filho pequeno. A corrida atrás do banho. Vai tomar banho, já falei pra você tomar banho. O que eu falo lá em casa? Eu falo assim, você acha que eu com 47 anos vou ficar batendo boca com uma criança de 4 para ir tomar banho? O que eu falo pro Luan, pra Lara? Falava, que hora você quer tomar banho? Por exemplo, eu punho um horário, até às 9, até às 10, que hora você quer tomar banho? Boa. E eles falavam, eu vou tomar banho 9h30. E aí tem sempre aquela brincadeira, né? Um fala 9h30, o outro quer falar um pouquinho mais, pra falar que tomou depois. Eu vou tomar 9h40. Combinado. Olha o que eu já tô ensinando lá atrás. Combinado, eu combinei com você. Como eu combinei, eu sou adulto, eu cuido. Porque também eu não vou passar uma tarefa com uma criança de 5, 6 anos ficar olhando pro relógio. Então quando eu dei o 9h30, eu falo, Lara, 9h30, você combinou comigo tomar banho 9h30. Ah, tá bom, pai, eu tô indo. Luan, 9h40. Você combinou comigo tomar banho. Tá bom, pai, eu tô indo. Você combinou comigo. Eu não tô mandando você tomar banho 9h30. Eu estou respeitando o que você combinou. Legal. Então respeite o que você combinou. Eu fiz isso um dia desse também, uma regra desse jeito. Eu falei assim, olha, eu vou servir o jantar 7h30. 7h30, os dois tomando banho. Eu vou avisar, vocês vão escutar o barulho do prato. Eu quero os dois sentados aqui 7h30 tomando banho. Certo. E funcionou. O combinado na minha casa é jantar de banho tomado. Que hora é o jantar? Às 8. Então você vai tomar banho às 5, às 6, às 7h30, 7h40. Se é isso que eu falo que o pai precisa parar. Se eu não discuto, eu não treto, eu não compro briga, até às 8 o jantar tá na mesa. Eu não fico assim, são 10 para as 8, hein? Não, o combinado não é às 8 tá na mesa de banho tomado. Se ele não estiver às 8 de banho tomado, aí eu vou conversar. Porque eu também vou respeitar. Porque também a gente se estressa, né, Cabel? Eu vou te falar. Tem um dos temas do meu curso é escolha suas batalhas. Vamos falar um pouquinho. Porque escolha a isso batalha, é porque senão você fica um pai chato brigando por tudo. E aí, quando você tem uma batalha de fato que vale a pena, o estresse, você tá sem força. Você batalhou o dia inteiro por um copo na pia, uma luz acesa, uma coisa. Eu não estou falando que não é para falar, mas é o exagero, a batalha, o cansaço. E aí, na hora que você precisa de uma briga mesmo, você não tem força. Briga que eu digo, uma batalha que vale a pena. Que precisa lutar. Certo? Aí você tá cansado, que você já desgastou o dia inteiro. Aí acaba sendo permissivo, né? E aí também fica chato. Lá vem minha mãe de novo, lá vem meu pai encher o saco. Porque é o dia todo. Eu passei umas semanas atrás com garganta horrível, fiquei muitos dias sem voz. E aí eu acabei tendo que, vamos supor, aqui é sobrado, né? Então eles ficam mais lá em cima, eles chegam da escola, eu tô fazendo janta e tudo. Aí, Cabé, eu tinha que fazer assim, ou falar muito baixo, desce aqui que a mamãe quer falar, ou eu teria que ir até ele, sabe? Mas assim, acabou o negócio de griteiro, né? Gritando daqui nos mãe, não tô vendo! Sim. Entendeu? Isso foi excelente. Eu consegui perceber isso em, 2 semanas já melhorou. Eu falei, eu vou falar agora baixo, vocês vão me ouvir. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês vêm até a mamãe. Se a mamãe que puder, vai até vocês também. Eu achei isso legal. E foi, assim, uma bobeirinha que fez sentido pra mim, porque eu já estava ficando esgotada. De ficar gritando. Muito legal, Cabé, muito legal. E aí você vai criando, vai ensinando. E cada um também tem um ponto, né, Cabé? O que funciona pra mim, às vezes não funciona pra você. Sim. É o modo como enxerga. Dentro do nosso sistema, nós temos uma representação do mundo. E a minha representação não é igual à sua. Eu olho para algo, você vê uma coisa, eu vejo outra, e é a mesma coisa. Por quê? Porque dentro da minha cabeça eu vou usar muito uma referência que eu já tive há um tempo atrás. Então eu vou generalizar muita coisa. Então eu vou olhar e vou ver de uma forma, porque aqui dentro vai conectar com tudo que eu já vivi na vida. E dentro da sua cabeça vai conectar Outras com... experiências. Então eu olho uma pessoa,
Pô, parece, lembro. Isso é rápido, inconsciente. Pô, lembra um amigo meu. Às vezes, de olhar pra uma pessoa e conversar com ela, falar, nossa, que cara legal. Mas não é ele que é legal. Eu conversando um pouco com ele, eu generalizei o biotipo, a voz, o jeito de falar. Me lembra um cara. E às vezes o cara fala 2 palavras e fala, nossa, não gostei do cara. Não gostei dessa pessoa. Mas é a mesma pessoa. Por que pra um é de um jeito ou do outro? Porque as nossas experiências, o nosso olhar é diferente, porque a gente enxerga o mundo diferente. E isso também é uma dica para os pais. Os filhos não vão enxergar a mesma coisa. Que a gente fala na PNL mapa, né? Existe o território, e porque eu não consigo guardar tudo na minha cabeça. Eu crio uma referência na minha cabeça, que a gente chama na PNL de mapa. Se eu desenhar um mapa do Brasil, é o Brasil? Não, é uma representação do Brasil. Por quê? Porque não tem todos os detalhes que o Brasil tem, certo? Uhum. Então, quando eu olho para alguma coisa, eu guardo só um geral. Uhum. E você pode guardar de um jeito ou de outro. Puxando esse gancho que você falou, acaba sendo isso na educação muitas vezes, né? Por isso que tem muita treta entre pai e mãe, porque assim, se eu sou casada com alguém, meu marido tem um jeito de ver e eu tenho um outro jeito de ver. Então, pra mim, tá ok, deixa. Pra ele, não pode, que isso, entendeu? Então, se não tiver realmente esse diálogo e combinar antes, né? Por isso que a gente volta naquele assunto que você falou. Olha, até onde pra você tá tudo bem? Isso me incomoda. É. Tá? Agora, tudo é conversado e aí os filhos vêm também pra lapidar um pouco esse lado. Porque, me incomoda, mas até quanto eu posso ceder, e aí também o lado marido e mulher, isso é importante. Até quanto eu posso ceder que isso não vai me machucar ou não vai interferir nos meus valores. Então, tudo bem. Tá tudo bem. Então, isso não é uma coisa que eu gosto muito, mas também não é algo que pode acabar com o meu dia. Aliás, ninguém pode acabar com o teu dia, né? Você que acaba. Lá em casa, às vezes, o Luan fala, a Lara me irritou. Eu falei, não, a Lara não te irritou. Você que se irritou com o que ela fez. Não, mas eu falei, então para de se irritar. Como faz? Porque eu falei pra ele, olha que interessante, imagina se ela descobre como faz pra te irritar. Aí a tua vida, a tua saúde mental tá na mão dela o dia inteiro. Quer ver eu irritar o Luan? Pum, pá, consegui. E isso é na vida. Fala um pouquinho disso. É isso. É eu que piloto meu avião. Eu preciso começar a perceber. Agora, qual é o segredo? Se alguém faz algo que te incomoda, eu brinco, doeu, pega que é teu. Se te incomoda, tá dentro de você. Então você tem que ir ver o que é. Se alguma pessoa faz uma brincadeira que te machuca, é teu, não é dele. Ele brincou. Ô, fulano, ô, sei lá, eu não sou atlético, vai. Aí a pessoa fala pra mim, nossa, ô gordinho. Por que eu vou me irritar se eu sou mesmo um pouco gordinho? Agora, se eu me irritar, é um problema meu, eu que tenho que resolver. Emagrece. Mas hoje em dia é tudo esse saco desse bullying, né? Não, mas eu não tô falando muito do bullying, eu tô falando muito disso dentro de casa. E do trabalho. Ai, vamos para outro ramo. Ai, fulana chegou. Nossa, acabou com o meu dia a hora que ela chegou. Sim. Que poder é esse que o outro tem de mexer na tua vida? Aí eu brinco, não deixa fulano descobrir que ela tem o poder de te irritar, porque é só ela chegar. Acabou, tá na sua mão. É só ela falar que ela pilota a tua vida, ela te tira do eixo. Então tem que ir olhar para isso. Por que quando... Outro dia eu tive uma reunião com uma pessoa, começou a me incomodar. Mas como eu trabalho com isso, eu falei, se tá me incomodando, anota para ver isso depois. Porque se tá me incomodando, é meu. Ela não me conhece. Como que tá me incomodando? Porque é meu, não é dela. Então ela fala, ela tá falando, conversando. Você tá doendo em mim? Sim. Eu tenho que me cuidar disso. Então, qual é a dica? Tudo que te incomodar, para e pensa. Por que isso me incomodou? Entendi. Eu tenho que melhorar isso, resolver isso, para que não me incomode mais. Vai na pessoa e fala ou não precisa? Depende, né? Por exemplo, como assim? Por exemplo, eu falo algo... vamos supor... Que te incomodou. É isso. Então, aí que tá, eu acho que não, é um problema teu, não é do outro que falou.
Se o cara me chama de gordinho, eu vou falar assim, o cara fala, mas você não é gordinho. Sou, então por que você tá incomodado? Emagrece, então. Não sei se... Tá, eu entendi. Mas vamos dar um outro exemplo sem ser esse. Vamos supor que chega uma mulher... Não, sim. Aí eu vou ensinar como. Por exemplo, criança, vai, dentro da escola. Vamos lá. Vamos no assunto do bullying, por exemplo. Vamos supor que eu sou uma criança e sou gordinho. Aqui eu, Cabé, sou gordinho. Tô falando de mim, tá? Alguém vem e me chama de gordinho. Tá, eu sou gordinho, fato. Eu posso ter inúmeros problemas que faz com que eu tenha mais dificuldade de emagrecer. Beleza, tá tudo certo. Mas eu não gosto que me chame de gordinho, ok? Então, quando alguém me chamar e eu me incomodar, eu posso falar, olha, quando você me chama assim, eu me sinto mal, eu gostaria que você não me chamasse mais. Ok, tudo bem. Você pode falar para a pessoa. Com comunicação não violenta, que a gente fala. O que é comunicação não violenta? É fato, sentimento e pedido. Destrincha um pouquinho. Fato. Você me chamou de gordinho. Isso é o fato. Foi assim que ele me chamou? Foi. Certo? Sentimento. Eu fico chateado quando você fala assim. Pedido. Eu gostaria que você não me chamasse mais. Essa é comunicação não violenta. O que é comunicação violenta? Vou na mesma, vai. A pessoa chamou de gordinho. Comunicação a violenta, que ela é cheia de significados. Tá? Você é mal educado, você é grosso. Mas eu sou grosso por quê? Porque você me chamou de gordinho. Mas você é gordinho mesmo. Mas eu não gosto. Problema seu, emagrece. Então, quando eu vou me comunicar, eu tenho que falar o que aconteceu. Por quê? Contar fatos num argumento, certo? Então, quando eu falo o que a pessoa fez e não o que eu entendi, ou dei o significado do que ela fez, não tem como ela falar que ela não fez. Ok? Vou dar um outro exemplo. Você chega no quarto do seu filho e as roupas estão no chão, ok? Comunicação violenta. Filho, seu quarto tá uma bagunça, arruma. Isso é comunicação violenta. O que é comunicação não violenta? Fato. Filho, no seu quarto, as roupas estão no chão. Ele vai olhar para as roupas e vai falar, Constatou, sim. Porque bagunçado é significado. Ele pode olhar e falar, não tá bagunçado. O que é bagunçado para você? Roupa no chão? Para ele pode não ser. Cabé, mas claro que é. Pode não ser. Aí tem aquela fala, não, mas eu me acho na minha bagunça. Agora, fato não tem como discutir. A roupa está no chão. Está. Então, eu gostaria que você guardasse as suas roupas no lugar. E aí você pode falar e deixar seu quarto mais arrumado. Agora, quando eu falo arrumado, bonito, feio, certo, errado... Sim. Eu sou bonito, eu sou feio? Para um sim, para outro não. Eu tô certo ou errado? Para um sim, para outro não. Então... Ensina a comunicar, né? A criança. Exato. Eu chego direto no ponto. Luan, as suas roupas estão em cima da cama. Preciso que você guarde no armário. E eu posso argumentar, eu posso ainda melhorar. Luan, pela segunda vez na semana, a sua roupa está em cima da cama. Quando isso acontece, eu fico incomodado. Eu gostaria que isso não acontecesse mais. Sim. Agora, se é um bagunceiro, se é um desleixado, se é um preguiçoso, isso é comunicação violenta. Por quê? Gera embate. Comunicação violenta, ela gera discussão. Por quê? Porque eu agrido, a pessoa precisa se defender. Não é porque eu cheguei da escola e eu cheguei com dor de barriga, eu não tive tempo, eu fui direto pro banheiro e depois eu saí porque não sei o quê, porque estava na hora do basquete. Entendeu? Porque ele precisa se defender de uma agressão. Agora, a roupa está em cima da cama. O que tem de agressão? Está, ele vai falar. Não, ele não vai se defender. Está. Acabou. Não tem embate. E o javô, mãe? Que horas? Tudo bem, que horas? São 5. Até às 6, combinado? Combinado. Ótimo. Pronto. Devolve com o direcionamento. É igual a brincadeira de... É uma brincadeira, tá? Lá em casa tudo é conversado. Eles que escolhem. Ou ele lava a louça ou eles apanham. Eles sempre escolhem lavar a louça, mas eles escolhem. Então é uma brincadeira. Então, por exemplo, você tem um filho pequeno que tem uma luta para vestir roupa. Já pré-define algumas coisas e passa a impressão que ele está escolhendo. Filho, a gente vai para a igreja hoje. Você quer ir com essa calça ou com essa? Com essa. Ele que escolheu, né? Não, foi você antes.
Filho, a gente tem que sair. Você quer tomar banho lá pelas 6 ou umas 6:30? Não, vou tomar 6:30. Beleza. Ele que escolheu? Não, você. Você já deu pronto. Sim. Ele acha que ele escolheu. E isso causa uma sensação boa. Até para ele escolher no futuro, né? Porque eu vou Sim. te falar, hoje em dia a gente Por exemplo, tá criando homens que eu vou te contar. Ontem a gente eu saí de casa. Ontem aconteceu algo em casa também de manhã. Ontem eu fui jogar o campeonato de beach tênis. E eu acordei o Lu, ele falou que não ia. Beleza. Ele me mandou uma mensagem. Cadê vocês? Eu falei, eu tô no campeonato. Mas você não me chamou? Chamei. Você falou que não queria ir. Aí olha que interessante. Mas eu não percebi, eu não vi. Eu falei, então vamos lá. Quando acontecer isso, você quer que eu te chame até você levantar e ir? Então estamos combinados. Que aí depois não é chato, né? A sua escolha. Você não, mas eu tava dormindo, eu respondi que eu não queria, eu nem percebi. Então você tá me dizendo que agora é pra eu te acordar até você levantar, acender a luz, olhar no meu olho e falar, eu vou ou eu não vou. Pai, eu quero assim. Então tá bom, então eu vou fazer. Agora a primeira vez eu não faço. Perdeu, não foi. Passei o dia lá na arena, super legal, e ele não foi. Sim. Então também tem que aprender. Foi decisão sua. Dorme mais cedo. Eu falei que eu ia sair cedo. Sabe? Sim. Essas coisas eu gosto. Eu não gosto de jogar na cara. Eu te avisei. Eu sabia que você não ia, não. Amanhã a gente vai sair e tal. Uma coisa que eu não uso muito no meu tempo. O meu tempo era uma coisa, no deles é outra. Não funciona. Tem coisa que não funciona. Sim. Então é tudo conversado e tudo sempre colocando muito na mão deles. Eu não sou o pai que deixa escolher tudo. Eu limito. Se eu tenho filé de frango e posso fritar um ovo, por que eu não posso falar pro meu filho? Você quer um ovo frito hoje ou um filé de frango? Eu quero um ovo. Eu quero um filé de frango. Eu frito um ovo para um, filé de frango para outro, tá tudo bem. Agora ele que escolheu, então... Sim. Entendeu? Então, não é sempre que eu posso fazer isso, mas quando eu posso, macarrão à bolonhesa ou sei lá. Vamos comer um macarrão hoje. Sim. Então, tá tudo bem. Lembra sempre, você que escolheu, você que pediu. Então tá aí o que você pediu. Então eu gosto muito disso. E eu tenho problemas também. O Luano pisou na bola. Vai acontecer. Mesmo com tudo isso, mesmo sabendo conversar, ser muito ligado, ter conexão boa, papo aberto em casa de tudo. Mas ele tem 12 anos, né? A gente tá aí com 40 e pouco, estamos pisando também, né? Eu acho que isso... E eu tenho uma de 18, que tem outra vibe, outra... Mas isso é um aprendizado, né? Que não tem fim. Não. Minha mãe fala que a gente aprende com o neto e Sim. E não tem fim. A gente Por conta disso, a gente tá indo junto, né? Na linha do tempo. Eles estão crescendo e a gente também tá crescendo como pai. Fala um pouquinho de comportamento humano no geral. Porque Hoje. assim, vamos supor... Hoje a gente está falando de comportamento humano, né? Isso que você está me falando, assim, é comportamento humano de Viviane como mãe, dos meus filhos como filhos, Sim. E tudo isso entra dentro do comportamento humano, que é um negócio que não tem fim de estudo. Não. Assim, você trabalha há 20 anos com isso na parte de PNL, né? Sim. Que é a programação neurolinguística. Cursos, treinamentos. A PNL ela veio para mostrar que, resumindo, que nós podemos programar ou reprogramar, por isso que é programação, neuro, nosso sistema, mais o nosso inconsciente, linguística, porque é através da fala. Então, através de comandos verbais, eu posso reprogramar comportamentos. Por quê? Porque dentro da PNL a gente tem pressuposições básicas, coisas que eu tenho que acreditar e viver aquilo para que isso funcione. Importante. Todo comportamento foi importante quando ele foi criado. Só que o mundo muda, eu cresço, eu evoluo, certo? Mas muitas vezes eu continuo usando aquele comportamento. E ele foi útil. Mas ele foi útil lá quando você precisou. Um exemplo. Quando que o bebê aprende a chorar? Ele tá lá, ou passando fome, ou com a fralda suja, ou sozinho. E aí, ele precisa avisar que ele quer alguém. Ele não sabe falar, ele chora, ok? Então ele chora, alguém vai, pega ele do berço, dá mamar ou troca. Show? Então ele criou um comportamento. Combinado? E importante por quê? Porque ele não fala. Certo? Agora, eu tenho um filho de 13 anos que tudo que ele quer, ele começa a chorar. Ele tá usando um comportamento que hoje, que foi importante porque ele não sabia falar. Agora ele sabe.
Então eu não posso deixar ele continuar chorando para querer que eu ajude, sendo que agora ele sabe falar. Então, através da fala, eu ajudo ele a mudar esse comportamento. Olha, para de chorar, se acalma e fala pra mamãe e papai o que você quer, que aí eu vou conseguir te ajudar. Não, começou a chorar, eu entrego o doce na mão. Então ele continua usando um comportamento antigo. Aí eu tenho com 15 anos, 16 anos fazendo birra. Então esse comportamento não pode ser mais aceito, porque ele só foi útil porque você não sabia falar, agora você sabe. Legal. Então como que eu reprogramo? Assim, olha, para de chorar, você já sabe falar e o papai quer ouvir o que você precisa. Sim. Eu vou entrar nesse gancho que você está dizendo, porque assim, eu até anotei quando você estava falando. E no caso dos filhos que já estão, assim, sem educação, assim, entre aspas, né? Cada um com a sua educação, mas os pais estão loucos e agora? Perdi o controle, Cabé. Como retomar o controle e trazer os filhos, assim, para as rédeas, né? Mudando os comportamentos. A gente precisa mudar o comportamento. Como pais primeiro. Como pais. E aí é um pouco mais desafiador, porque já tem uma crença instalada que é desse jeito que funciona. Só que aí eu tenho que começar a mudar o comportamento. Ó, isso eu não vou aceitar mais. Isso eu não vou aceitar mais. E segurar. Então, dentro do curso, dentro da mentoria, eu ensino isso, mas tem que ter outra... Como tudo na vida, precisa ter o comportamento. E aí eu preciso repetindo para instalar um novo comportamento. E como que é a criança? Como todos nós funcionamos? Por resultado. Bicho, eu tô chorando e minha mãe não vai fazer. Importante segurar a bronca. Eu tô gritando, né? Minha mãe não vai fazer. Então eu não atinjo o resultado que eu atingia antes. Mas muitas vezes nós, pais, abrimos mão, né? Porque fica tão pesado. Fala assim, Mas não pode. Tem segurar, tem que vai ter prometer, consequência segurar. lá. Tem consequência lá na frente. O mundo não vai fazer as coisas porque ele tá chorando. Mas dá tempo, né, Cabé, de Sempre mudar dá, todo mundo. Sempre dá. Porque a gente vê, assim, realmente crianças, né, que não são todas, né, iguais, né? Você falou das seus filhos, os meus também são totalmente diferentes. E não consigo criar igual, criar igual, né? Nem dá. Então, mas eu não posso dar um certo castigo, porque sempre vão falar assim, ai, mãe, me bate, mas não me bota de castigo, pelo amor de Deus. Me bate, mas não me tira o computador. Entende? E assim, a gente sabe que essa é a dor dele, infelizmente tem que ser isso, né? Mas aí vamos lá. Aí que você responde pra ele. Eu não. Sabe por quê? Porque o dono da empresa que você vai trabalhar não vai te bater. Ele vai te mandar embora. Tua mulher não vai te bater. Ela vai se separar de você. Teu amigo não vai te bater. Ele não vai mais ser seu amigo. Então bater não funciona. Eu tenho uma frase que para alguns pais vai ser doído ouvir. Apanhar é bom demais. Fácil, Porque eu apanho e vou lá pro futebol, todo doendo que eu apanhei, mas eu vou. E não ir no futebol durante um mês. Sim. Dói muito mais e aprende muito mais. Porque eu aprendo a lidar com consequência. Porque apanhar, teoricamente, eu só vou apanhar do meu pai e da minha mãe. Quando eles não estiverem mais perto, acabou. Eu não tenho mais risco de apanhar de ninguém. Sim. E aí eu não sei lidar com consequência. Há meses atrás, poucos meses atrás, eu decidi que assim, o meu já estava com 13, já não tinha nem mais cabimento, mas o de 9, eu sempre dei correção, a gente sempre fala correção aqui, e é no bumbum, quando a mamãe tá tranquila, assim, né? Não tá nervosa, porque senão a gente pega uma criança de 9, né? Bom, enfim. E eu chamei os dois, a gente sentou na cama e eu falei, vamos bater um papo aqui, eu acho que vocês não vão mais apanhar, mas eles vão ter consequências das coisas que vocês estão fazendo e vão perder. E assim, eu acho legal porque assim, tá em tempo e eu achei assim, tudo bem eles ter apanhado por um tempo, são mais novos, talvez meu nível de consciência para algumas coisas, né? Mas hoje eu já entendo que não precisa mais, porque tem coisas que eu já identifico que, puxa, é um flash assim para poder mudar de direção eles rapidamente. Tirando uma coisa que eles gostam. Eu ouso dizer que você mudou o comportamento porque algumas coisas o apanhar não deu conta. Não deu conta. Então você mudou, que bom. Sim. O duro é a pessoa que não enxerga que tem que mudar o comportamento para ter o resultado que ela quer. E vai continuar fazendo igual. Isso aí a gente volta no comportamento humano de forma geral, tem jeito, né? Hoje eu estava pensando exatamente sobre isso. Até postei um corte que eu tive uma especialista em comunicação aqui, eu postei um corte falando de autoconhecimento. Mas quando a gente não sabe quem a gente sempre tem que achar que tem que ficar pensando daquele jeito o resto da vida. Cabé, eu mudo.
não tem problema pra mim, se você me convencer uma coisa, eu vou entender, eu vou falar assim, olha, a Cabé tinha razão, vou pensar sobre isso. Sim. Entendeu? Mas tem gente que não, que é turrona, que acha que tem que Muita ficar naquele gente. pensamento o resto da vida, né? Muita gente. Principalmente quando você quando você não sabe muito, não se conhece, não tem autoconhecimento, não... E aí você acaba não se encontrando. Então você vai meio que no embalo, porque tá tudo bem, qualquer coisa. Tem 3 anos que eu comecei a buscar autoconhecimento, saber descobrir com personalidades, enfim. Foi uma descoberta para mim e para o outro, né? Sim. Meu olhar para as outras pessoas, para meus filhos, enfim, para várias coisas mudaram. Logo depois disso, eu falei, gente, eu preciso mostrar esse autoconhecimento pra galera. Porque Sim. quando você começa a olhar pra você, né? Você quer que as outras pessoas também tenham esse olhar, Sim, porque elas sim. são mais felizes. Então, quando a gente fala isso de negócio de filho, pra mim é tranquilamente aprender no processo, educá-los no processo, enquanto eu também tô aprendendo. Sim. Por isso que é importante aprender novas formas. Por quê? Porque a gente quer um resultado. Esse resultado eu não abro mão. E às vezes eu não sei o caminho, então eu tenho que aprender um novo caminho para chegar nisso. Não tem muito... O resultado tá dando o resultado que eu quero? Não. Então eu tenho que mudar a estratégia. O que eu não posso é desistir de educar, não ter esse resultado, porque eu tenho que mudar de caminho. E aí eu posso ter, você falou, crianças que não respeitam, crianças... Então, por exemplo, teve uma época da minha vida que as crianças estavam passando por um processo novo na escola, tudo. Então eu estava acompanhando as notas, tudo, mas para mim era mais importante o como eles estavam se desenvolvendo como pessoa. Certo? Então eles chegam no ambiente, eles cumprimentam as pessoas, eles passam por uma porta, tá vindo mais gente, ele segura a porta porque tá vindo mais gente. Sai alguém do elevador, ele dá bom dia, ele passa pelo porteiro da escola, ele cumprimenta. Ensinando a ser Para mim é humano mais primeiro. importante do que se ele veio com 10 e não se Sim. comporta. Então, mas aí é Inteligência emocional também. inteligência emocional, é como que ele se comporta. Então, meus filhos sempre foram muito... nossa, seus filhos vão para qualquer lugar com qualquer um, eles não sei o quê. Sim, olha que coisa engraçada. Eu entro no elevador, toda vez que tem uma criança, eu cumprimento a criança. Toda vez. E a maioria das crianças abaixa a cabeça e não me cumprimenta. E o pai fala assim, ele é tímido. E eu respondo ao pai, ele não é tímido, ele não me conhece. Isso é E aí dentro de mim eu penso, e provavelmente você ensinou ele a não conversar com estranho. Então ele tá fazendo o papel dele. Tem um estranho falando com ele, ele não tá respondendo. Olha que coisa maluca. É assim, ó. Eu vi isso outro dia. Quando é bebê, você quer que fale. Né? Quando começa a falar muito, você quer que comece a calar a boca, porque fala demais. Sim. Então, é sobre isso. É desenvolver. Então, essa brincadeira do elevador é interessante. Por quê? Porque o pai já rotula o filho como tímido. Não é tímido, eu sou um estranho. Provavelmente você ensinou ele a não falar com estranho. Olha que maluquice isso, que interessante. Foi você que ensinou ele a não me dar bom dia. Eu não posso falar isso pro pai, né? Mas foi. Sim, mas é a mesma coisa que a gente fala assim, abraça fulano, né? Eu sempre deixo muita vontade, né? Eu acho empresta também... brinquedo, empresta se você quiser. Tem consequência. Sim. Não, empresta seu brinquedo. Eu não quero emprestar, pai. Ok, saiba que provavelmente as pessoas não vão emprestar para você também. Mas tá tudo bem. O brinquedo é de quem? É dele. Por que eu vou obrigar ele a emprestar o brinquedo se ele não quer? Mas ele tem que saber que isso é uma forma de conviver em sociedade. Você empresta, mas eu te empresto. Mas se ele decidir não emprestar, eu não obrigo. Mas eu ensino. Mas eu não obrigo. O Luan não quer emprestar o brinquedo, ele não vai emprestar o brinquedo, é dele. Tá tudo certo. É difícil, né? Mas eu não obrigo. É dele. A decisão é dele e ele vai ter consequência. Pode ser que esse amigo não queira brincar com ele nunca mais. Tudo bem, a escolha foi dele. E ao mesmo tempo tem o imprint ao contrário. Cabé, voltando a esse assunto do egoísmo, eu como mãe, Viviane, sempre ensinei meus filhos a dividir. Eu aprendi isso com meus pais, é aquele negócio que a gente vai passando, né? E eu sempre falava assim, filho, você tem 2, precisa dividir, né? Até com o próprio irmão, né? Mesmo sendo 2 negócios meus,
eu preciso dar um pra ele que não tem. Por quê? Bom, Ou eu tava errada? não é errado e certo, mas depois a gente fica buscando um monte de coisa para aprender a dizer não. Ah, eu preciso aprender um pouco a dizer não na minha profissão. Eu preciso aprender um pouco a dizer não para meus amigos. Por que não aprendeu a dizer não quando era criança? Não, eu não vou emprestar, é meu, eu não quero. Não, eu não vou. Eu não vou nesse lugar. Aí eu vou num lugar porque eu tenho que dizer sim para todo mundo, porque eu aprendi a dizer sim para todo mundo. Então é mais isso. Eu ensino isso. Ontem, eu não te acabei de falar, Luan, quer ir comigo no campeonato? Não, ok. Ficou sozinho. Decisão. Que bom. Ah, era porque ele estava dormindo, tá? Mas às vezes ele tá acordado e ele fala, eu não quero ir. Porque eu não vou no lugar que eu não quero ir para chegar lá. E além de tudo, ó, vem e vem de cara feia. Claro que ele vem de cara feia, ele não queria vir. Sim. Claro que ele tá chateado, ele não queria emprestar. E aí ele cresce um adulto que aceita o que todo mundo fala, vai nos lugares que todo mundo vai, porque tem que ir, porque não pode ir. Então, ser educado, fazer parte de um grupo, não significa ter que aceitar tudo. Nossa, a pessoa te convidou para um churrasco que você falou que não vai. Falei que eu não vou porque eu não posso ir. Melhor do que falar, conta comigo. E no dia, eu tenho um negócio. Você nem queria ir, mas falou conta comigo para não ficar mal e acabou mentindo para não ir. Olha que trabalho. Sim. Esse negócio que você falou é legal, porque a gente pensa só no imediatismo, né? Naquela hora de falar pra criança. Ah, você tem que falar assim, poxa, por que que tem, né? E lá no futuro, quando for adolescente, a gente tem que fazer o contrário. Isso, agora você tem que dizer não. Se te oferecerem algo, você fala não. Como, Mas né? eu não aprendi a fazer isso, eu aprendi a agradar todo que mundo. Que loucura, Cabé, é verdade. Então é mais nesse sentido. E ensinar. Saiba que se você não emprestar, tudo bem, mas as pessoas também não vão compartilhar. As pessoas também não vão... Isso faz parte de viver em sociedade, com as pessoas. Tá, mas esse brinquedo eu não quero. Eu posso emprestar outro, talvez. Beleza. É ensinar isso. Respeitar. Porque senão depois cresce, aí vai ler livro, fazer terapia e tudo, para aprender a dizer não. Não vou. E tem não, muita gente, não quero. né, que tá aprendendo hoje em dia a falar As pessoas assim, procuram a gente como terapeuta. Eu sou hipnoterapeuta também. Então as pessoas procuram. Ah, eu preciso aprender a dizer mais não. É isso, não aprendeu. Ó. Eu preciso aprender a dizer não. Então ela não aprendeu a dizer. Quem não ensinou? Pai e mãe. repetindo. Agora saiba que eu disse não e eu tenho consequência. Então é isso. Ó, quer ir? Não. Tá. Então a consequência de não ir é ficar sozinho. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso. Super Agora, quero ir para ir mal-humorado? Então é mais nessa linha. Sim. De ensinar a respeitar o que você quer de verdade e não agradar os outros o tempo todo. Sim. Eu vou enfatizar só aquilo mesmo que a gente falou, que geralmente os pais falam isso para as crianças. Ah, você tem que ser educado, ah, você tem que dizer sim, ah, você tem que compartilhar. Aí depois chega uma hora, ah, não, você não pode ir, você tem que falar que você não quer. Entendeu? Não é fazer Maria vai com as outras, né? Que a gente acaba falando, ah, você parece Maria vai com as outras. Isso. Mas aprendeu a ser assim. É, ou não fala, insiste pra falar, quando fala tá falando demais, é isso. Quando é criança tem que falar sim pra tudo, quando vira adolescente tem que dizer não. Não pode aceitar, não. Super então, mas eu legal não isso. Tá vendo? Eu não me programei, eu não aprendi isso. Logo, como eu não aprendi, eu não tenho. Eu não aprendi. Aquela história, meu pai não me abraçava muito, ele não aprendeu talvez com o pai dele. Então como que eu posso cobrar algo de alguém que não tem? Eu não tenho dentro de mim saber dizer não. Mas uma hora que a gente tem consciência, tem como mudar, né? Sim, sempre tem. É, porque eu acho Que bom. terrível que as pessoas falam assim, ah, pau que nasce torto no direito. Não, tem como mudar. Sai sim. dessa história, né? Tem. Legal, Cabé, eu vou deixar o seu arroba, seu contato, tá? Vai aparecer aqui, mas se você quiser dar um tchau pro pessoal e falar já o seu arroba Sim. e qual é o seu tipo de trabalho, chamar pra você aí o que você precisa, que você resolve, qual é a dor que você resolve. Sim. Pode ir Bom, lá, pode primeiro falar. agradecer e quem quiser mais informações de uma comunicação eficaz, tanto com os filhos como com os seus funcionários da empresa ou como um todo e precisa dessa ajuda, procura lá, @Cabé-Nogueira. Então a gente tem cursos, treinamentos, formações na área de programação neurolinguística para que você possa aprender novos caminhos para chegar no resultado que você quer. Então às vezes a gente está batendo em algo, precisa aprender, desviar para continuar seguindo em frente. Então, Cabé.
Eu agradeço muito. Muito obrigada. Eu quero depois você aqui pra gente falar de outros assuntos sobre comportamento humano, porque é um assunto que não tem fim. Vamos. Tá? Então, mais pra frente a gente marca de novo. Vai Pode ser um contar prazer comigo tê-lo. sempre. Bom, gente, muito obrigada por você ter ficado aí. Qualquer dúvida, pergunta, segue lá, pode perguntar que ele vai ser prontamente solícito para responder certeza. você. Beijo, obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.